Olá, pessoal. Olha eu de novo aqui. E mais uma vez para comentar um vídeo feito pelo professor Creyson e seu projeto. Desta vez vamos analisar a palavra em hebraico Elohim e ver qual o seu real significado, o verdadeiro significado. Para o professor Creyson, Elohim significa trindade. Segundo ele, ali se vê a trindade. Mas vamos mostrar nesse vídeo como ele está enganado e ao mesmo tempo ensinando errado os seus seguidores. Vamos fazer isso de uma forma respeitosa, bem diferente de outros vídeos já feitos por mim. Vamos ouvir no início um vídeo onde ele faz essa afirmação, num debate que ele teve com uma ex-testemunha de Jeová. Depois vamos mostrar um vídeo onde dois eruditos brasileiros, muito respeitados por sinal, o que eles dizem sobre esse assunto de Elohim. Só um adendo à questão do vídeo a ser iniciado, o ex-testemunha de Jeová faz uma pergunta para ele, onde na Bíblia prova que existe trindade. Vamos ver qual é a resposta dele para essa pergunta. Vamos ver, vamos ouvir, né? Um minuto para responder a pergunta do Adriano, fique à vontade. Então vamos lá. A priori, nós temos que dizer que a doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica, sim. Por quê? Porque ela vem em toda a Bíblia Sagrada. Logo no primeiro verso da Bíblia Sagrada, nós temos um termo chamado Elohim, Bereshit bara Elohim. Ali é interessante que o substantivo Elohim, ele está no plural, mas o verbo, ele está no singular, indicando que a ação de Deus, ela é pluralizada. Né? Depois disso, nós temos outros termos que a gente pode relatar, são vários os termos, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, também está no plural, na Ásia. Nós temos em Gênesis 3, Bereshit 3, 22, eis que o homem é como um de nós ali é Nimenu, também está na primeira pessoa do plural. Nós temos Gênesis, Bereshit 11, verso 7. Desçamos e confundamos. Os dois termos estão, tanto Nirdá como Navilá. Ambos estão no plural. Além. Bom, vocês viram aqui, nitidamente, como ele defende a tese de que Elohim indica a trindade. Né? Não resta dúvida, vocês ouviram e viram muito bem. Ele dizendo que ali no início da Bíblia já começa com a palavra Elohim, indica pluralidade de deuses. Tá? E que ali prova a trindade. Aí depois ele usou outro, façamos, desçamos, mas nós vamos explicar isso depois. Mas o fato é, ele defende a tese de que Elohim indica a trindade. E é isso que ele ensina aos seus seguidores. Agora vamos ver o segundo vídeo, onde é rechaçada essa tese por dois respeitados eruditos brasileiros. Vamos ao vídeo para entendermos melhor. Sei lá se essa pergunta é respondível também, né? O termo Elohim é plural, certo? Isso, plural. Tem a ver com trindade? Não. Aí, agora, trindade, a questão é a questão cristã. Por que o termo hebraico... Sim. Porque você tem Adonai. Adonai é singular. Que é Senhor. Não, também não é. Não? Adonai não é singular? Literalmente, Adonai seria os meus senhores. Meus senhores, exatamente. Os meus senhores. É verdade. Então, aí cabe de novo a pergunta. Por que se esses fosse termos Adoni, associados... meu senhor, Adon, tudo bem. Adonai é isso. meu senhor. É meu senhor. Por que os termos Exatamente. associados a Deus, que a Sim. gente crê num Deus trino, Sim. são plurais? É uma questão longa, né? Eu acho que não sei se eu aqui poderia explicar de maneira conclusiva isso. É algo muito complicado para explicar. Talvez esse plural desses dois termos, esses dois nomes divinos, Elohim e Adonai, então se refere aos vários poderes que Deus tem. Deus do céu, Deus Todo-Poderoso, Deus da terra. Talvez esses nomes se reflitam isso.
não é uma divindade que depende de um poder único, mas de todos os poderes. Aí, curiosamente, isso o Dr. Edson me permite. Então, essa linguagem que ele está fazendo é uma interpretação teológica com base na questão judaica, né? O judaísmo, ele fala sobre um plural majestático. É um Deus que ele é tratado como Elohim, ou Adonai, ou como no texto de Gênesis, ou Breshit 1, 26 e outro, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O rabinismo interpretará isso de várias formas. Então, Deus está conversando com anjos, ele está conversando com a corte celestial, Sim. com seus próprios atributos de uma forma majestática. Então, perceba que não dá para você excluir a questão teológica. Os cristãos dirão, poxa, aí é uma questão que aponta para a Trindade. Eu sou tentado a ver isso, claro, como cristão, apesar de, obviamente, entender que isso não deveria estar presente na mente dos autores originais quando escreveram. Sim. Peguemos o texto de Gênesis 1, que envolve a sua questão. Gênesis 1, né, mais simplesinho hebraico, até quando estudamos, né? Breshit bara Elohim, né? Breshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então, no princípio, criou deuses. Ficaria uma coisa esquisita, né? Porque o verbo aparece na terceira pessoa singular do cara, criou deuses. Então, o contexto que vai dar a entender, não, criou Deus. Agora, esse termo Deus, ele não aparece como El, né? O singular de Elohim, ele aparece como Elohim. Será que isso não pode ter um sentido, e aí estamos saindo da pura gramática e entrando na teologia, não pode apontar de alguma forma para, justo no primeiro versículo da Bíblia, para a Trindade? Teologicamente eu falaria, é possível. Gramaticalmente não, porque a gramática você vai pender para a questão, poxa, dependendo da sua fé. Se você é judeu, você vai falar, não, é o plural majestático. Se você é cristão, você vai falar isso e aquilo, né? Né, doutor Edson? Mais ou menos é isso, né? Exatamente, isso. A gente precisa fazer, eu preciso, de algum modo, em algum lugar, em algum momento aqui no programa, fazer uma entrevista, sei lá, até que ponto o conceito de Deus Trino chocou os judeus e quando foi que isso aconteceu. Né? Isso faz parte já da história da igreja, da história da teologia cristã. Isso é uma longa história, né? Bom, eu estou aqui com duas Bíblias abertas. Uma é a revista atualizada, de Almeida, as duas são Almeida. A revista atualizada em Provérbios 18, 24, diz assim, olha só para você ver o trabalho. E aí? Vocês viram como esses dois eruditos desfazem completamente a falácia do professor? Eu vou dizer uma coisa, professor. Se quiser brigar, não vai brigar comigo, vai brigar com os dois, tá? Não comigo. Não fui eu que falei que Elohim não é trindade, tá? E tem uma coisa mais ainda agravante. É que esses dois eruditos são trinitaristas. São trinitaristas, de mão cheia, por sinal. Inclusive um deles confessa isso no vídeo. Então, depois dessa consideração, não resta dúvida de que o ensino do professor é mentira. Mas vamos reforçar o porquê é mentira. Primeiro, segundo a Trindade, não existem 3 deuses, mas apenas um. Mas se Elohim é plural, então significa deuses. Então tem mais de um Deus envolvido nisso. Não concordam comigo? Pois o texto ficaria assim, no princípio criou deuses, mais de um Deus, os céus e a terra. Então foram deuses que criaram a terra e não um Deus, conforme a Trindade. Então não existe apenas um Deus, tem mais de um Deus. Não segundo a Trindade. A Trindade diz que existe um, mas pela palavra Elohim, significa deuses, subentende mais de um Deus. Isso por si só derruba por terra a doutrina da Trindade. O professor, ao confessar que Elohim significa deuses, que é, na verdade, está dizendo que existe mais de um Deus. Aí fura a Trindade que diz que existe apenas um. Segundo erro. Embora se use o plural para se referir a façamos e desçamos, não diz, veja bem, não diz quantas pessoas estão envolvidas nesse ato. Podem ser 2 ou 2 milhões. A não ser que para o professor, plural comece com 3
e termine com 3, pois o texto não diz nada disso. Usa o plural, que pode se referir a mais de uma pessoa ou milhões e milhões de pessoas. Mas plural começar com 3 e terminar com 3? Bom, aí seria dureza para engolir, né? Nem com Danone. Terceiro, o termo Elohim é aplicado não apenas ao Deus verdadeiro, mas também a deuses pagãos. Deuses pagãos. Vamos ver isso em alguns textos. Por exemplo, vamos ver em Êxodo capítulo 7, quando Jeová disse assim a Moisés. Então disse Jeová a Moisés, eis que te tenho posto por Deus, em hebraico, Elohim, sobre Faraó. Ué? Deus chamou Moisés de Elohim? Então Moisés era 3? Havia 3 Moisés? Pô, Moisés tinha irmãos gêmeos e a gente não sabia, né? Juízes 6:31. Porém, Joás disse a todos os que se puseram contra ele, contendereis vós por Baal? Vocês irão livrá-lo? Se ele é Deus, ou seja, Elohim, por si mesmo contenda. Baal contenda contra eles, pois eles derrubaram seu altar. Veja que Baal é chamado aqui de Elohim. Agora eu faço uma pergunta para o professor. Baal era 3 em 1? Era 3 em 1 Baal? Bom, claro que não, né? 1 Reis 18:24. Então invocai o nome de vosso Deus Baal, Elohim, novamente, para Baal. E eu invocarei o nome de Jeová. Baal era 3? Novamente a pergunta. No versículo 25 do mesmo capítulo. Disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós outros um novilho, e preparai primeiro, porque sois muito, e invocai o nome de vosso Deus. Quem era o Deus deles? Baal. Mas como é que está a palavra Deus ali? Elohim. Elohim. Baal era 3 de novo, professor. 27. Ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo, clamai em voz alta, porque ele é Deus. Elohim. Novamente a palavra Elohim. O substantivo Elohim. Baal era 3? Pergunta de retórica. 1 Reis 11:5. Salomão seguiu a Astorete, deusas dos sidônios. Como é que está ali para deusas? Elohim. Para deusa, né? Não deusas. Para deusa é Elohim. Agora eu pergunto, Astorete era 3? Eram 3 Astoretes que havia? 1 Samuel 5:6. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram, não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois sua mão é dura sobre Dagon, nosso Deus. Como é que Dagon chamado aqui? De Deus, mas como é que está no hebraico? Elohim, Elohim. Mais de um Deus. Novamente vem a pergunta, Dagon era 3 em 1? Bom, assim nós vimos por que pregar que Elohim é uma trindade é uma grande mentira. Espero que o professor, dessa vez, aprenda de uma vez por todas e pare de seguir essas mentiras e, pior ainda, de continuar a ensinar os seus seguidores essa inverdade. Vimos aqui como as pessoas podem ser enganadas por quererem defender a qualquer custo as suas crenças. Eles não têm nenhum escrúpulo em se apegar à falsidade e ensinar como se fossem verdades. Espero que esse vídeo tenha sido de ajuda para que você possa de fato entender o ponto certo e a verdade límpida.